Então o tema é um evangelho e uma vida de renúncia. Renúncia a gente entende bem, não é verdade? Principalmente nessa época do ano é muito comum a gente fazer vários planos, várias metas, colocar vários objetivos. Bom, eu quero fazer isso, eu quero emagrecer, eu quero ter uma casa própria, eu quero investir mais. Normalmente, quando a gente faz essas metas, esses planos, a gente renuncia a outras coisas para cumprir com esses planos, né? O que eu percebo que é muito comum é a gente planejar determinadas coisas e nesse momento da renúncia a gente calcula muito. Será que vale a pena? Será que vale a pena renunciar? Será que vale a pena? O que eu vou ganhar em troca com tudo isso? Será que eu vou ter benefícios gigantescos para mim ou não? Alguns estão até calculando aí sobre um time de futebol, né? Será que vale a pena continuar torcendo para esse time? Eu não vou falar qual que é, você adivinha aí, né? Cada um tem o seu. Mas enfim, a gente sempre pensa em nós. Será que eu vou sofrer ou não? Será que vai sofrer demais? Às vezes alguns para a universidade é assim também. Será que vale a pena mesmo? E alguns fazem, não é verdade? Alguns deixam amizades. Vamos focar porque eu quero passar no vestibular. Vamos focar, eu vou investir. E aí você renuncia, você sacrifica, mas tudo pensando em você. Normalmente essa é a lógica. E a gente já vive numa lógica assim. Aqui eu não quero meter pau no capitalismo ou coisa do tipo, pelo contrário, mas a gente vive num sistema de troca. A gente quer a troca. Será que eu vou ganhar ou não nisso? E é por isso que muitas instituições ou religiões têm ganhado, têm crescido, têm se sobressaído sobre outras instituições. Porque a promessa dessas instituições muitas vezes é: vem aqui que você vai ser abençoado, vem aqui que o seu negócio vai melhorar. Vem aqui que você vai arrumar um namorado, uma namorada, finalmente você vai desencalhar. Essas são as promessas, e as pessoas, porque pensam em si mesmas, elas vão a determinadas instituições muitas vezes para isso. E a religiosidade é assim. Em Mateus 16, abra por favor comigo Mateus capítulo 16, verso 21, a gente vai ler até o verso 27. Mateus 16, Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 27, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem o homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Eu sei que essa é uma passagem muito comum a nós. Nós já lemos, provavelmente, para muitos de nós, claro, já lemos várias vezes. E observando esse texto, eu comecei a tentar entender por que Jesus foi tão duro assim com Pedro. Por que Jesus teve que ser tão sério com Pedro? A gente percebe aqui que é nesse momento, antes da gente destrinchar um pouco mais sobre isso, a gente percebe que nesse momento é o momento que Jesus começa um diálogo com eles de que ele precisava ir para Jerusalém. Para você entender bem o que estava acontecendo aqui, talvez a reação de Pedro e a reação de Jesus, você precisa se atentar nisso, no texto. Para um judeu, a ideia do Messias é quando o Messias viesse, ele ia restaurar Israel e teria um reino.
E esse reino, na cabeça de um judeu, era um reino físico. E aí então Jesus vem com um papo: nós vamos para Jerusalém. E aí então imagino eu as expectativas dos discípulos: então nós vamos reinar, agora é o momento. Nós chamamos, convidamos, anunciamos o reino, então o reino vai chegar. Esse é o momento. E essa era a expectativa dos discípulos. E aí então, o que nós percebemos? Jesus começa a contar uma história: eu vou ir para Jerusalém, mas eu vou sofrer. Sofrer na mão dos líderes religiosos. E isso para muitos ali talvez tenha gerado um espanto. Só que Pedro, como ele é impetuoso, né, sempre corajoso, o que ele faz? Ele chega e: peraí, Jesus, deixa eu repreender você, né? Ele pega, tira Jesus no cantinho e começa uma repreensão. Jesus, quase que ele fala: Jesus, tenha fé, né? Que isso? Como assim você vai morrer? Quase que Pedro estava tirando Jesus para discipular Jesus ali. Ele chama no cantinho. Sabe por que Jesus foi tão duro com Pedro? E aí a resposta, né? Poxa, então, olha só, Pedro deu uma de espiritual, e Jesus chega e tá, mano, no meio de todo mundo, que negócio é esse? Mas sabe qual foi a grande questão aqui? O que Pedro estava oferecendo para Jesus? Pense bem nisso. Ele estava oferecendo um caminho de glória sem sofrimento. Um caminho sem passar por dificuldades, sem desafios. Ele estava oferecendo a mesma coisa que Satanás ofereceu na tentação de Jesus. Você lembra disso em Mateus 4? Se te prostrares e me adorares, você vai ter todo esse reino. Era isso que Pedro estava oferecendo a Jesus. Um caminho de glória sem sofrimento. E Jesus então ensina a Pedro: não, é necessário eu passar por isso. É necessário eu sofrer. E aqui é um primeiro ponto que a gente pode aprender: que quando nós entendemos bem o Evangelho, quando nós compreendemos bem o Evangelho, a gente entende que a renúncia, ela faz parte. Ela faz parte por conta de um bem maior. Pedro precisava entender isso. Que a ideia então de um judeu era humana. As expectativas eram humanas. O plano de Deus para a vida de Jesus e para dos seus discípulos era exatamente outro. E aí, continuando, a gente percebe no verso 24, que ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E aí então, não só eu preciso passar por esse caminho, e eu vou passar, está no plano do Pai que eu passe por esse caminho, mas eu os convido a também passar por essa vida. E olha só, irmãos, a expectativa de Pedro e dos seus discípulos era esse Jesus que curava, que fazia grandes coisas, que multiplicava pães. Mas naquele momento, Jesus que precisava ser mostrado para aquelas pessoas era um Jesus disposto a ir para o Calvário. Era exatamente essa lição que Jesus ainda estava ensinando a Pedro, que era necessário mortificar o seu eu, imitá-lo nesse sentido, para um bem maior. A gente falou, não é verdade? Que bem maior é esse? Para a glória de Deus, para a glória e honra de Deus, não para a glória própria, sua própria glória, mas trilhar esse caminho que Jesus trilhou para a glória de Deus. Amém? O reino sempre foi uma mensagem, mas antes do reino, Jesus entrega a morte, sua vida de morte para aquelas pessoas. Quando eu olho para essa passagem no verso 24, me constrange. Me constrange porque esse é um chamado de confiança. Deixar seu eu não é fácil. Muitas vezes a gente fala assim: poxa, será que vale a pena ou não? Porque a gente está, como eu falei, com algo entranhado dentro de nós. Por isso que deixar, renunciar exige confiança. Jesus estava ensinando isso também a Pedro. Confiança. Confiança que a glória é posterior, mas antes existe um caminho de renúncia.
É preciso confiar e muitas vezes entregar. Por isso que a renúncia é também um ato de adoração a Deus. Olha, não sei para você, mas renunciar é algo muito desafiante. Para mim é. Não sei para você, mas para mim é. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Porque eu, graças a Deus, sou jovem, me considero jovem. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha sonho de trabalhar para a igreja, de servir o reino. E aí, enquanto isso não acontecia, como outro jovem comum, eu fui procurar um trabalho, enquanto esse sonho não vinha, não acontecia. Então, pessoalmente, eu comecei a trabalhar num lugar onde me rendeu vários benefícios, eu consegui ser promovido, estava ganhando super bem. E foi interessante pensar que quando eu fui promovido, que eu passei a ganhar muito bem mesmo, eu fui convidado para trabalhar para a igreja. Foi questão de 2 semanas depois, eu fui convidado. E aí eu vi essa escritura sendo muito forte na minha vida. Negue-se a si mesmo. Que desafiante. Foi muito difícil. Foi algo assim que não foi fácil, foi oração. Mas Miqueias, era seu sonho. Chegou, eu sei, irmão, mas foi desafiante. Porque eu sabia o que eu precisaria renunciar. Renunciar a um trabalho do qual eu nem sabia sequer se eu conseguiria arrumar outro com as mesmas condições. Enfim, irmãos, isso não é uma coisa só minha. Eu citei um exemplo pessoal. Eu sei que cada um de vocês aqui já renunciaram a alguma coisa. E você sabe como foi difícil. Você sabe o quanto foi muitas vezes doloroso. Eu me lembro também da minha esposa. Minha esposa, quando ela entrou na nossa igreja para conhecer, ela estava namorando com um rapaz. E aí, com o passar dos estudos bíblicos, ela foi entendendo. Ninguém chegou nela e falou, termina seu namoro. Ela foi entendendo que o namoro dela não dava para se manter da mesma maneira. Porque o que ela via na mensagem era diferente. Então ela decidiu renunciar. E aí ela foi pensando, lógico, né? Depois, porque o rapaz entrou também, só para explicar, o rapaz entrou também na igreja, começou a estudar. Então havia uma expectativa, ele pode se tornar um cristão, e lá na frente a gente pode começar um namoro. E assim foi, o rapaz se batizou, e aí tinha uma certa expectativa da parte dela também. Porém, quando ela entendeu que havia um emocionalismo da parte desse rapaz, ela preferiu renunciar, não seguir, continuar com esse relacionamento. Citei 2 exemplos, mas existem vários, irmãos. Entre vocês têm, como eu falei, vários exemplos do que vocês renunciaram. Vocês sabem como é desafiante. Além do desafio que eu percebo individual nosso, por que é tão desafiante, Miqueias, a gente então renunciar? Você está falando, você citou 2 exemplos, mas por que é tão desafiante a gente renunciar? Por que é tão difícil? Porque existe em nós uma natureza humana corrompida. Essa ideia de que o homem é bom, de que o homem é o máximo, isso não é uma ideia bíblica, isso é uma antropologia errada, completamente errada, porque a Bíblia descreve que nós somos ruins, nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Isso é quem nós somos sem Deus. E por isso que é desafiante demais. Por isso que é ruim demais para nós deixarmos determinadas coisas. Porque a gente quer alimentar nosso eu. A gente quer fazer nossa própria vontade. Por isso é um grande desafio. E além então desse desafio pessoal, ainda existe um desafio da cultura, não é verdade? A gente vive numa cultura do princípio do prazer, da pós-modernidade. Faça a tua vontade, faça o que você quiser. Usa droga mesmo, tem imoralidade mesmo. Para que ser fiel? Para que ser fiel à sua esposa? Para que cuidar, ter esse cuidado para com ela? Então não precisa, não tem necessidade, vai beber, vai usar drogas. Já mais um desafio que se dá. Então nós temos uma luta interna e uma luta contra a cultura. E aí? Será que nós damos conta de viver isso que Jesus nos chamou? Porque Ele chamou os discípulos a negarem a si mesmo. Será que eu e você temos forças suficientes
Para um cristão que entende a mensagem de Deus, a gente sabe que a gente não tem força suficiente por nós mesmos. Você que nos visita hoje, quando Deus te convida a renunciar a algo por um bem maior, por um objetivo maior, para a glória dele, primeiro, é porque ele entende o que você realmente precisa. Você acha que você precisa de algo, mas Deus, ele entende o que você realmente precisa. E outro ponto você não é convidado a lutar sozinho. Você não é chamado a então sair daqui, se aventurar sem Deus e tentar ser um bom marido, e tentar ser um bom filho, e tentar ser um bom universitário. Esse não é o chamado de Deus. O chamado de Deus é para que você possa fazer algo, olhar para aquele que é capaz de te dar força suficientemente para renunciar, não por você mesmo, mas uma força que vem dele. Aí vamos entender um pouco melhor isso em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 21. O Ítalo já deu uma introduzida. Obrigado, viu, Ítalo? Realmente, irmãos, isso é incrível. Quando a gente olha para esse texto de Colossenses 1, verso 21 ao 22, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha só que interessante. A Bíblia fala que antes nós estávamos separados por causa do nosso mau procedimento. A gente tinha maus procedimentos, a gente não queria renunciar a muitas coisas. Mas quem é que nos reconciliou com Deus? É Cristo. E por meio do que? Ele fala, por meio da morte, para nos apresentarmos diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém, irmãos? Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Ele viveu a vida que nós precisávamos viver, que é perfeita. Mas, Miquel, como assim? Vamos continuar no capítulo 2, verso 13. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos vivificou com Cristo. Foi Ele que nos deu vida. Foi Ele que nos chamou, não só chamou, mas atraiu a nós e falou: tenha vida, a vida de Cristo. A gente não seria capaz de maneira alguma de cumprir com esses requisitos que Jesus nos chamou a cumprir lá em Mateus e tantos outros que a gente vê através das Escrituras, se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse Ele nos reconciliar com Deus, se não fosse Ele dar o seu Espírito Santo que nos dá força para lutar contra a nossa natureza humana. Sem isso nós estaríamos completamente perdidos. Continuando, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1. Talvez, só um momento antes da gente ler. Talvez você possa olhar para isso aqui e dizer: Miquel, eu sou cristão, né? Eu entendo o que é vida de renúncia. Poxa, eu renunciei tanta coisa para me tornar um cristão. Não, para de ficar pensando no passado. O que você está renunciando hoje? O caminho não é só a porta estreita, é a porta e o caminho. Não é só a porta, a entrada, não. Nossa, para vir aqui para a igreja, você não tem noção. Tive que deixar a bebida, tive que deixar drogas, tive que deixar a imoralidade, a pornografia, porque foi difícil demais isso. Irmão, a nossa vida é de constante renúncia. Não é uma coisa que foi feita lá atrás, a gente conta a história. Puxa, é uma vida de renúncia constante. E aí, como é que a gente vai então ter essa vida de renúncia? Vamos, Colossenses 3, verso 1 ao 10, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Marcos tem falado muito com a gente ultimamente sobre indicativos e imperativos, né? Quando a gente olha para essa escritura, ele já começa, antes de passar as instruções, como a gente observou, várias instruções que foram dadas aos discípulos, ele começa dizendo que vocês ressuscitaram com Cristo. Lembre-se quem você é. Nos capítulos anteriores ele também trabalhou isso. O que isso gerou, o que mudou em nós, que nós fomos perdoados, que nós nos tornamos filhos. Agora ele começa falando no capítulo 3 que nós ressuscitamos. E aí, por conta disso, a gente tem a capacidade dada por Deus de procurar as coisas do alto. Essa é a maneira como nós teremos essa vida de renúncia, buscando as coisas que são do alto. Leitura, oração, jejum, pensamento em Deus, olhar para esse Deus que nós servimos. E quando nós olhamos para Jesus, a gente entende que é a vida que precisa ser vivida, a vida de renúncia. Então a gente meditar mais, pensar na palavra de Deus, que isso seja o nosso foco, pensar nas coisas do alto, para que nós possamos nos lembrar que a nossa vida agora está escondida com Deus. Não diz mais respeito a mim, o que eu quero, o que eu desejo, minhas vontades, todas elas são secundárias agora. Se eu entendo quem é que vive em mim, tudo isso aí fica secundário. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitos aqui também têm vivido isso. Eu sei que muitos têm renunciado muitas coisas por amor a Deus, pelo entendimento do Evangelho, e essa deve ser mesmo a nossa motivação. Tanto é que Paulo, quando ele está chamando essas pessoas a cumprir com essas coisas, ele primeiro lembra elas de quem elas são. Então você não renuncia. Um outro ponto aqui que eu acho que a gente precisa pensar é que a gente não renuncia para que a gente fique bem conosco mesmo, né? Do tipo assim, eu vou parar de ver pornografia porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. Eu vou parar de brigar com minha esposa porque, na verdade, é bom, né? Ter um casamento mais tranquilo. Eu vou começar a vir no culto porque, senão, as pessoas, meu discipulador, vai começar a perguntar como que eu estou. Isso não deve ser o motivo da nossa renúncia. Não é isso que Paulo alimenta nesses irmãos. Ele olha, ele chama eles a olharem para Jesus. Ele teve a vida de renúncia. Olha o que ele fez. Ele reconciliou a gente por meio da morte. O maior ato de amor foi um ato de renúncia. Olha o que ele fez. Era o que ele apontava. E assim eu quero fazer na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que a motivação de vocês para renunciar seja tão somente Cristo. E aí então, no verso 5, existem vários imperativos: deixar imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, cobiça. Todas coisas que por vezes nós queremos nos satisfazer, porque Deus compreende de fato o que é melhor para mim e para você. Às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente tem a ideia de que a gente sabe o que é melhor para a gente, não é? Eu mais jovem, imaturo, eu achava que eu sabia de tudo, que Deus não sabia de nada. Deus, por que o Senhor pôs essa regra aqui? Por que da homossexualidade ser um pecado como qualquer outro?
tá? Não quero aqui ressaltar um ou outro pecado, mas porque ser fiel, isso é difícil demais, e às vezes a gente acha que se fosse da nossa maneira seria melhor, principalmente como jovem, não é só jovem também que pensa assim, muitas vezes. Às vezes a gente acha, mas quando a gente olha para Deus indicando para a gente, mostrando para a gente esses imperativos, também é, primeiro, para a glória dele, porque todas as coisas são para a glória dele, mas é também pensando em mim e em você. Você sabe o desafio de alguém que é imoral. Constrói um relacionamento de casamento com alguém que é imoral. Sua vida vai ser um inferno. Constrói um relacionamento com alguém que só quer me dá, egoísta demais. Horrível isso. De fato, Deus, Ele nos chama e nos convida a mudar essas coisas, porque de fato Ele pensa em nosso bem. Uma outra escritura fica em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 7. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ser, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mais uma vez nós somos encorajados, através das Escrituras, a viver como um sacrifício vivo. Renunciar aqui para quê, quando a gente olha nessa passagem? Para que a sua vontade seja feita, como na lógica que a gente falou, que a gente faz isso constantemente, a gente renuncia para querer algo em troca. É por isso que nós devemos renunciar, é por isso que nós devemos ser um sacrifício vivo, não? É para que nós sejamos capazes de compreender a vontade de Deus, a boa vontade de Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso chamado. A gente não é chamado a renunciar para, como eu falei, para estar bem conosco mesmo, mas por Ele, para viver a vida que Ele viveu. Às vezes a gente pode renunciar até com as motivações erradas dentro mesmo da igreja. Às vezes você está renunciando, vindo no culto, servindo, tendo discipulado, porque no fundo você estabeleceu com você e Deus um sistema de troca. Deus, eu estou fazendo tudo isso daqui, mas você tem que ajudar aí, né? Ou às vezes a gente faz isso porque a gente faz isso para querer ser salvo. Muitas pessoas querem cumprir um tanto de regras, um tanto de coisas, porque no fundo, eu quero ser salvo, eu não entendo que a salvação é pela graça de Deus. Eu quero alcançar a minha salvação, eu quero ter certeza que eu estou caminhando com Deus, quero ter certeza que eu estou seguro. Irmão, não existe segurança quando a gente olha para nós como responsáveis pela nossa salvação. Não existe. Se nós fôssemos responsáveis, certamente nós perderíamos. Não conseguiríamos concluir com essa aula. Então não renuncie para ser salvo, mas renuncie porque você é um salvo.
Porque você é salvo, porque você foi liberto, porque você foi perdoado, porque você foi amado. É isso, esse deve ser o motivo da nossa renúncia. E às vezes a gente também pode, nesse engano da renúncia, atrelar nosso desempenho, né? Então, ó, estou renunciando tudo aqui, nossa, eu estou bem, eu estou jóia, estou fazendo meu tempo com Deus, e tá legal, e eu estou indo e tal. Esse é quem eu sou, eu estou fazendo. E aí quando você não está naquele dia, você começa a questionar, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou amado? Será que eu presto para isso mesmo? Será que eu presto para liderar? Isso é às vezes uma falta de entendimento do que é o amor e a graça de Deus, porque nós somos amados por Deus por conta da graça de Deus, não somente por conta da graça de Deus. E aqui eu estou falando, que fique bem claro, para os cristãos, para os que depositaram a sua confiança em Cristo Jesus. Estes sim não precisam mais viver como o mundo, né? O mundo é pelo desempenho, né? As pessoas querem ser reconhecidas, como eu já tenho falado, né? Pelo trabalho, pela faculdade. Onde é que você se formou? Onde é que você trabalha? O mundo conhece a gente muitas vezes pelo que a gente faz, né? Mas o cristão ele não é conhecido simplesmente pelo que faz, mas pelo que ele é. E aí, porque você entende o que você é, você faz. Entenderam a diferença, irmãos? Você não é conhecido, de novo, você não é conhecido por Deus pelo que você faz, mas pelo que você é, pelo que Ele fez por você, pela sua graça, a graça de Deus. Mas um cristão que entende quem ele é, ele faz. Ele ama, ele perdoa, ele vai lutar para fazer a vontade de Deus, ele vai lutar para renunciar. Ele não vai viver mais em função da sua própria vida. Ah, se a igreja está me atendendo, beleza, se não está me atendendo, não. Ele tem outra mentalidade, tem uma outra ideia. Esse amor é um amor maravilhoso. Devemos ser sempre motivados por esse amor de Cristo. Somente assim nós renunciamos a tudo por Ele, porque nós entendemos que Ele é aquele que ofereceu o maior ato de renúncia por nós. E é assim, não é? Quando a gente está apaixonado, a gente faz várias coisas, né? Alguns começam a tomar até banho, né? Alguns jovens ali. Não vou nem falar quem é. Começa a tomar banho, começa a se perfumar, e aí você pergunta para esse jovem, o que está acontecendo? Ah, estou gostando de uma irmã aí, né? Querendo investir nela. Ah, entendi. Não precisava nem me explicar. É assim, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente faz, a gente se doa, a gente ama, a gente não está nem aí, assim, a gente renuncia. Eu acho muito legal nos votos de casamento, né? Então você promete, prometo, você quer prometo, você promete, você promete e promete tudo, é lindo demais. Eu gosto demais de ter casamento. Todo mundo é apaixonado, mas e a vida diária? Na vida diária que você mostra se você ama mesmo, se você está disposto mesmo, né? O marido, mulheres, casados me entendem bem isso, os jovens também. Quando você está motivado por Deus, quando você entende o que Ele fez por você verdadeiramente, olha, largar a pornografia você vai considerar pequeno. Deixar de passar horas na rede social vai ficar pequeno. Porque você entende, você vai falar, o que é isso aqui, meu? Comparado ao que Cristo fez por mim. Porque a sua motivação vai ser querer viver para a glória desse teu Deus. Tem uma história que eu vou ler, que ela é um pouco grande, que eu achei bem interessante. É um conto. Então é assim, ó. Charles Darnley e Sidney Carter são muito parecidos, e ambos amam a mesma mulher, que é Lucy Manet. Lucy escolhe Charles. Eles se casam e têm um bebê. O contexto dessa história é a Revolução Francesa, e Charles, aristocrata francês, é preso e condenado à morte na guilhotina. No final do romance, Sidney Kingsley visita Charles na véspera de sua execução
e se oferece para trocar de lugar com ele. Charles recusa a oferta, mas Sidney dopa o amigo e o leva às escondidas até a carruagem que os aguarda. Em seguida, assume o lugar de Charles, que mais tarde, junto com a família, foge para a Inglaterra. Naquela noite, uma jovem costureira, também condenada à morte, aproxima-se de Sidney e inicia uma conversa com ele, pensando se tratar de Charles. Quando se dá conta da troca, ela regala os olhos e diz: "Você vai morrer por ele?" E Sidney responde: "Não só por ele, mas também pelo filho dele e pela mulher dele." "Não conte, vou sim." E aí a costureira então confessa que ela está apavorada, que ela se sente insegura, triste. E aí quando chega a hora, existe uma segurança nessa mulher. Porque para ela, olhar para ele o acalma, traz esperança. Desde que ela então não tire mais os olhos desse homem que ela considera corajoso. Quando eu olho para essa história de um amigo se colocando no lugar de um outro amigo, disposto a dar a vida, e aí ele compreende: eu não estou morrendo só por ele, mas por ele e pelos filhos, pela família, pela mulher. Nossa, é isso. Quando eu olho para Cristo, Cristo é isso, é aquele que renunciou para que nós estivéssemos vivos. Ele é aquele que se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ele é aquele que se fez servo para que nós pudéssemos ser filhos. Isso é especial demais. Ele foi amarrado para que a gente pudesse ser liberto. Ele foi morto para que a gente pudesse ter vida. Ele é espetacular. Ele enfrentou tudo. Saiu de um lar celestial, para que eu e você pudéssemos ter um lar. Ele enfrentou tudo isso. Se tornou um homem, como foi falado no momento da ceia. Ele enfrentou dor física, dor emocional. Ele entende as nossas dores. Ele sabe como é viver nesse corpo. Não é como outras religiões que a gente fica, ele nem sabe como é, né? Esse Deus aí está aí. Ele veio entre nós com um objetivo de nos aproximar, nos dar a oportunidade de nos aproximar do Pai. Amém? Jonathan Edwards, ele fala que a menos que nós entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dele. Quero dar algumas aplicações práticas para a gente terminar. Meu desejo é que nesse ano você possa ter uma vida de renúncia. Que na sua lista lá esteja renunciar isso, renunciar isso, renunciar isso. Para quê? Para você mesmo estar bem, ter um casamento excelente, para que você passe na... Não, mas por Cristo. Meu desejo é que você faça uma lista, ou tenha ela na sua cabeça, mas que você esteja consciente do que você precisa diariamente renunciar para conhecer mais desse Deus. Então esse é um conselho. E renuncie coisas que te atrapalham de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Como foi falado na semana passada também, quando às vezes a gente está com um tempo apertado, é muito comum a gente Deus, nosso tempo com Deus, diminuir oração, diminuir leitura, pelo que deveria ser o contrário, a gente buscar alternativas, de eliminar, de renunciar a coisas que naquele momento me impeçam de conhecer mais quem é Deus. Para aqueles que nos visitam, você quer conhecer Jesus, você vai ter que passar por um caminho de morte. Nós não vamos convidar você aqui simplesmente para, Jesus vai melhorar seu negócio, ele vai acabar com suas feridas e alimentar seu ego, vai melhorar sua autoestima. Eu creio, irmãos, que Jesus é capaz de nos dar muitas bênçãos, e Ele nos dá. Se você nos visita, saiba disso, Ele nos dá. Mas a nossa motivação para estar aqui nessa manhã não deveria ser por conta dessas bênçãos superficiais, mas por conta da bênção maior que é Jesus. Jesus ter vindo. Esse é o maior ato de bênção para nós. Né? Amém? Então, estude a Bíblia, você que nos visita, conheça esse Deus, como é, porque você também não vai dar conta sozinho de ser um bom homem, um bom marido.
enfim, uma boa esposa. Você não dá conta disso sozinho. Faça uma lista, um conselho, eu fiz esse negócio. Faz uma lista mostrando para você mesmo o que você precisa crescer. O que eu tenho renunciado atualmente por Deus. Talvez comece assim, né? Você se encorajando, né? O que eu tenho já renunciado por Deus? O que tem sido especial, tem visto e tal? E aí comece a fazer uma lista do que eu preciso renunciar, ou o que eu preciso continuar renunciando para a glória de Deus. Talvez alguns aqui, irmãos, urgentemente precisam renunciar aos seus trabalhos. Trabalhar de domingo a domingo talvez não dá mais, porque você entende que não dá mais. Talvez alguns aqui as redes sociais vão precisar renunciar. O seu tempo está demais. Talvez alguns aqui vão precisar urgentemente renunciar à pornografia, para que você possa construir um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. E aí de novo volta no ponto que eu falei. Não estou falando para você fazer isso sozinho, mas buscar forças nele para que você seja capaz de renunciar a isso. Aí quando você busca força nele, você pode renunciar ao seu trabalho, você pode renunciar à pornografia, com a força que ele dá. Talvez alguns vão lutar isso a vida inteira, porque isso aqui é muito difícil, é meu calcanhar. Talvez você vai lutar, mas irmão, não desista, não cai no comodismo, não cai no conforto de achar, não, isso aqui é difícil demais, mas todo mundo tem uma pedra e a gente se acostuma, a minha é essa, Miguel, moralidade, a minha é essa, confiança, irmãos. A gente precisa crescer, buscar forças em Deus para crescer. E não se acomodar com isso, achar que é assim mesmo, é normal, mas pense nas coisas que você precisa renunciar e entrega isso a Deus. Ore a Deus, fale com Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. E outra coisa também é, irmãos, renúncia com uma vida de serviço aqui na igreja. Recentemente, algumas pessoas me procuraram no mesmo dia para falar sobre dificuldades que estavam tendo no ministério ou igreja em casa, sobre servidão. Irmãos, a gente devia brigar aqui para servir. Onde é que está precisando? É no som? É na nova geração? É no ministério de jovens? É no ministério de solteiros? Será que lá precisa de ajuda? Irmãos, nós devemos estar brigando para servir. Porque nós entendemos que servimos a um Cristo de renúncia. Então, meu desejo é que a gente possa crescer nesse entendimento e viver uma vida de renúncia também aqui dentro da igreja. A gente entrar aqui nos domingos não é pensando, o que eu vou receber? O que será? Será que o oral está bom? Será que a pregação está boa? Mas o que eu vou dar? O que eu vou oferecer? Onde que está faltando? Está precisando de algo? Que esse seja uma motivação ao longo dos nossos anos. E para terminar, não renuncie, por favor, por barganha. Não faça isso. Eu estou renunciando porque eu quero isso, ou porque eu quero aquilo. Vamos amadurecer. Renunciar porque aquele que merece renunciou. Ele foi até o fim por mim, por você, e deu tudo por mim, por você. Amém? Oremos.